Voltamos então para o bloco Comida Boa, aquele bloco que a gente sabe que está se aproximando do horário do meio-dia, que a fomezinha vai chegando, e a gente fala exatamente então do que é comida boa, né? Esse conceito muito importante aqui para nós, e ele linka, pessoal que está chegando aqui no bloco, com o bloco anterior do Ecopolítica, que nós falamos com a bióloga Luísa Chomenko, que traz uma perspectiva sobre produção de alimentos, sobre os impactos no Pampa Gaúcho. Se você ainda não viu, no final deste vídeo vai ter o link para você acompanhar também. Não esqueça de deixar a sua curtida, se inscrever no canal se ainda não é inscrito, tanto no canal da HPAN quanto no Mesa Verde, e se puder, compartilha também, tá bom? Vamos então para mais um bloco, Francisco Milanês. Vamos lá. Bem-vindo. Bom, está conosco aqui hoje para o bloco Comida Boa, então a nossa convidada é a Adriana Conzatti, que é nutricionista, extensionista rural social da Emater, RS Ascar, e mestre em fisiologia. Nós vamos conversar então sobre o alimento saudável nas diferentes fases da vida, sobre também o conceito, né, de comida boa, porque este bloco ele se destina a isso também. Nós precisamos entender, quem nos acompanha precisa aprimorar esse conceito de comida boa, que não é só aquela história de ir no supermercado e comprar qualquer coisa, matar fome. Matar fome no Brasil é importantíssimo, tá? Isso a gente tem consciência e deixa isso muito claro. Existe ainda o problema da fome que precisa ser enfrentado. Mas a gente precisa falar, além disso, do que é uma comida boa. E comida boa existe com vários preços. Bem-vinda, então, Adriana, ao nosso programa. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. E o nossa primeira pergunta é exatamente isso. O que é comida boa para ti? Bom, comida boa, ela tem que ser uma comida balanceada nutricionalmente para atender às nossas necessidades nutricionais, mas não só isso. Ela precisa ser boa para o planeta, boa para a sociedade, né? Tem que ser boa lá para quem produz esse alimento, ela tem que ser boa para o meio ambiente. Não basta ser só uma comida nutricionalmente saudável, né? Além do que matar a fome não é nutrir, né? Então acho que é importante falar um pouquinho sobre isso, porque muita gente comendo ultraprocessado e outras coisas mata a fome e está subalimentado, não é verdade? Durante muito tempo se achou que era só, matar a fome era só ingestão de calorias, né? De garantir a ingestão energética, né? E hoje já se tem um conceito mais amplo, né? Do que é matar a fome, né? E por isso se fala do conceito de segurança alimentar. Não basta só comer qualquer coisa, né? A gente precisa de alimento de qualidade, com acesso regular, né? Sem comprometer outras necessidades. Então hoje o conceito de segurança alimentar ele é bem mais amplo. A gente coerência cultural. Referenciado culturalmente, né? O que é a comida boa para mim não necessariamente aqui no sul, não necessariamente vai ser a mesma comida boa, né, consumida em outras partes do nosso país, que é enorme e rico, né, culturalmente. Tirando as especificidades individuais, daquela de restrições que as pessoas têm de alguma forma ou de outra, eu queria que tu desse exemplos, né? O que são comidas boas? Bom, aí eu vou me remeter ao guia alimentar que a gente sempre traz, né? E eu sei que já foi abordado em outros momentos, mas porque é o documento mais rico que se tem hoje e é um documento que orienta justamente o que é uma comida saudável para a população em geral. Nós temos o guia alimentar que já está completando ali 12 anos, né? E que foi pioneiro no contexto, no conceito de trazer os alimentos ultraprocessados, né? E o que diz lá no guia alimentar o que é uma comida boa? É uma alimentação baseada nos alimentos in natura ou minimamente processados. E as pessoas ainda têm dificuldade de entender, né? Já fazem mais de 10 anos que o guia foi publicado, mas ainda não ficou claro para as pessoas, para muita gente, a gente vê no dia a dia isso, né? O conceito do ultraprocessado, o que é o minimamente processado. Então eu não posso mais comer nada, ou todo industrializado é ruim. E acho que sempre é bom reforçar, esclarecer, né? Trazer esse assunto para que mais pessoas tenham acesso à informação. Para a gente se alimentar bem, a gente precisa conhecer os alimentos, precisa conhecer quem produz, de onde vem, como é que é o sistema, né, que está relacionado com a produção desse alimento, até qual o caminho do alimento até chegar no nosso prato, para a gente poder fazer boas escolhas. Esse é um exercício que a gente consegue fazer de forma exemplar aqui na feira, né? Que a gente consegue conversar com as pessoas e conversando com quem vende, e que é quem produz também, quem produz vende,
E nessa conversa, além das receitas, como o Milanês trouxe aqui, a gente fica sabendo do dia a dia deles, né? Das dificuldades, dos desafios que eles têm na lavoura, no campo. Mas para quem não tem e não consegue fazer isso de uma forma ou de outra, eu diria que teria mesmo dentro dos supermercados, sempre dando preferência para orgânicos, embora nos supermercados orgânicos sejam mais caros, mas existe aquele alimento básico que é para todos os bolsos. Vamos lá, o arroz, o feijão, a carne que puder comer, né, os legumes, esses são os alimentos, os não processados in natura, é isso? Isso. Hoje a gente fala muito da comida de verdade. O que é a comida de verdade? A comida essa baseada nos alimentos que a gente conhece, né? As verduras, as hortaliças, os grãos, cereais, as carnes, laticínios, né? Então, compor uma alimentação mais variada possível, né? Baseada nesses alimentos in natura ou minimamente processados. Embora o supermercado tenha uma oferta abundante de ultraprocessados e às vezes está até misturado, né, com os alimentos minimamente processados, é um exercício interessante observar a rotulagem, né, eu sempre oriento, né, vai para o supermercado com um pouquinho mais de tempo, e de preferência já vai com a tua listinha, pensa antes, porque a gente acaba sendo induzido, né, pelo marketing. Ler os ingredientes, né, que é coisa que quase ninguém faz. E às vezes é difícil, porque a letrinha é bem miúda também, são feitos para não ser lidos. Né? A letrinha é bem miúda, mas é um começo. Né? Se a gente for pensar numa alimentação baseada em comida de verdade, naquilo que os nossos avós, nossos bisavós reconheciam como comida, muitos dos produtos alimentícios que estão disponíveis hoje nos supermercados, eles não eram reconhecidos não seriam reconhecidos como comida, não existiam, né? E atualmente, se for no mercado toda semana, vai encontrar um produto novo. Não necessariamente um alimento, mas um produto novo, né, um produto alimentício novo, eles estão amplamente disponíveis, né? E a indústria de alimentos ela vem desenvolvendo receitas e produtos cada vez mais saborosos, palatáveis, que induzem esse consumo. Mas se a gente vai lá ler a listinha de ingredientes, né, do que é composto, de como é feito esse alimento, a gente vai encontrar que a base ela é sempre muito monótona, muito parecida, né? Vão ser óleos vegetais, farináceos, açúcares de diferentes formas, né? Combinados de uma forma a serem altamente palatáveis, facilmente de serem consumidos e com muitos ingredientes e compostos ali que nós não reconheceríamos como alimentos individualmente. Né? E uma coisa interessante, esses alimentos, por não terem nada além de aparência e gosto artificial, eles são muito baratos de ser produzidos, o que sobra muito mais dinheiro para as empresas fazerem propaganda e embalagem, né? Então eu acho que o supermercado, de uma forma hoje, ele é estruturado para vender essas coisas de alto lucro e zero conteúdo, né? Queria tocar exatamente nesse ponto, Milanês, quando falavas a importância de ver os rótulos, né? Mas é olhar o rótulo não na parte da publicidade dele, não no design daquilo que é bonitinho, mas de fato no conteúdo. Porque, como diz o Milanês, se o alimento ele se torna barato para o consumidor, se o consumidor, olha, eu vou comprar aquele alimento porque ele é mais barato, mas ele é muito mais barato para quem produz e, de certa forma, ele é caro para o consumidor, porque ele não faz tão bem para a saúde. Aqui na banca do Stefanovski, eles sempre falam da questão dos alimentos, quando compra menos quantidade de um alimento com maior nutrição, está te alimentando melhor, né? E talvez até te ficando menos enfarado do que enchendo a barriga com um alimento que não tem tanta nutrição. Então, quanto melhor a qualidade desse alimento, eu imagino que seja melhor para o consumidor. Então, o conceito de caro e barato, ele precisa ser, né, olhado de uma forma um pouquinho mais complexa, né? Com um olhar um pouquinho mais crítico do que simplesmente o valor. Às vezes a gente pode comprar menos quantidade, mas está com mais nutrição sobre esses valores. Me diz uma coisa, e em termos de o que tu citarias, mesmo que a gente não precise citar marcas por aqui, mas não teria problema também, o que seriam os alimentos processados que tu dirias que são ruins, se as pessoas pudessem, que elas evitassem de comprar? Assim, os alimentos in natura, minimamente processados, eles são esses alimentos que a gente encontra amplamente aqui na feira, por exemplo, né, que são
eles estão mais próximos da forma como ele é produzido e colhido. Os processados são os alimentos que recebem adição de sal, de açúcar, de alguma gordura, né? E que a gente processa eles, seja em casa ou seja industrialmente. Uma compota, seja industrialmente ou seja em casa, um queijo, né? Ele é uma receita, ele passa por um processo, né? Mas ele ainda mantém a matriz dos ingredientes que serviram ali de base. Os ultraprocessados são os alimentos produzidos em larga escala, em grandes indústrias, né? E a partir de ingredientes e de aditivos alimentares que já são distantes do que seria a matriz alimentar lá. Não é usado, muitas vezes não é usado a farinha, né? É usado o amido lá isolado, né? Então, os ultraprocessados, eles normalmente têm listas de ingredientes maiores. E aí tem os exemplos clássicos, né, que se fala muito, recentemente viralizou os salgadinhos de pacote, que seriam potencialmente cancerígenos, né? Mas são alimentos que são altamente palatáveis, então dificilmente vai abrir, vai comer só um pouquinho, vai comer bastante, porque eles são feitos e desenvolvidos para isso, né? Tem as bebidas açucaradas, os refrigerantes que são amplamente consumidos, né? E aí durante um tempo se o pessoal começou a usar o zero, o light, porque a preocupação era o açúcar, como se consumir adoçante, edulcorante fosse algo seguro e saudável em quantidade, né? Claro, eles são seguros em pequenas quantidades, mas as pessoas acabam consumindo grandes quantidades e consumindo esses aditivos não só naquele alimento. Essa é uma preocupação que se tem também, né? Porque os aditivos alimentares, eles são autorizados para o uso em alimentos, mas numa quantidade determinada. E normalmente o que acontece é que a pessoa não come só um ultraprocessado. A refeição ela é composta por vários ultraprocessados e a gente acaba somando esses aditivos alimentares ao longo do dia, ao longo da semana, ao longo do mês, ao longo da vida. Vai se acumulando. E o impacto que isso traz para a nossa saúde já está bem claro, nos bem Alzheimer's, estabelecido. nas diabetes, em todas as doenças degenerativas, né? Os índices de doenças crônicas aumentando muito, né? Cada vez mais jovens as pessoas doentes, né? Cada vez mais jovens. Os índices de excesso de peso, que nos preocupam muito, né? E o hábito alimentar, a cultura alimentar vem se perdendo. Mas né? tem uma coisa tão espetacular, que eu fui num encontro, interessado num encontro de pesquisa e indústria sobre alimentos premium. Eu imagino nada mais premium do que uma comida orgânica, né? Cheguei lá e descobri que nenhum alimento, os alimentos premiums eram mais caros, mas por uma única razão: embalagens mais bonitas e conteúdos menores. Ou seja, eles dividiam para cada vez ficar mais fácil para uma pessoa viver sozinha e mais caro, obviamente, porque dividido é muito mais caro, então a pessoa não estocar, ela comprar e consumir e tinha nenhuma vantagem para o consumidor. E ao contrário, todos ainda por cima eram mais caros e tinham mais embalagem, que é mais desperdício de material. Aí eu digo, meu Deus, mas que sociedade é essa, né? Talvez a praticidade, um pouquinho de vantagem que eles vejam, sim, mas também com mais embalagens, né? E com muito mais custo, porque tu paga esse custo, né? Quer dizer, a embalagem é cara. Tu tá pagando, meu irmão. Se ela é colorida, tu tá pagando, né? E muitas vezes não só tu, o ambiente, a sociedade como um todo, porque a maior parte dessas embalagens acaba não sendo reciclável. Isso. Não sendo reciclada, e é um impacto que vai sendo para toda a sociedade, não só para quem comprou, né? É aquela história de privatizar o lucro e socializar o prejuízo, né? E os problemas ali, né? Que são os problemas sociais, né? Que é, na verdade, esse ponto de vista que eu vi que é a tua atuação também aqui é muito relacionado com a questão social, que é o que também nos move a nossa reflexão, né? Não é só o interesse privado. A gente tem que colocar sobre o interesse privado o social. Porque o privado ele tem que se adequar ao interesse social. Claro que existem as iniciativas privadas, são importantes, né, e precisam prestar os serviços, inclusive os serviços que o Estado não consegue prestar e tudo mais, mas o primeiro ponto que tem que ser levado em conta é o interesse, a necessidade da sociedade. Isso estando adequado, eu acho que a coisa pode se encaminhar. Adriana, também já estamos encaminhando o nosso bloco para o final. Olha como passa rapidinho, né? A gente extrapola sempre o tempo e não percebe, mas é isso. Eu queria te agradecer muito pela tua participação e te deixar um espaço para as tuas considerações finais sobre esse importante tema. Bom, eu que agradeço o convite. Eu adoro falar sobre alimentação saudável, né? Eu sempre brinco que eu fui fazer nutrição porque eu adorava assistir
Globo Repórter na sexta-feira e ver os alimentos, né, o potencial dos alimentos, os nutrientes. E depois, quando eu cursei a graduação, eu vi que era a visão que eu tinha, ela era rasa, né, que tinha todo um sistema alimentar por trás, e que a gente precisava falar sobre ele, defender sistemas alimentares mais justos também, né? Que não era só pensar no nutriente, mas que comida era muito mais, que alimentação era muito mais, e comida boa vai muito além da gente olhar só o nutriente isolado, só as alegações nutricionais que tem ali no rótulo, né? A gente tem que pensar em todo o sistema alimentar, desde quem produz, quem comercializou, como é que chegou essa comida no nosso prato, e a forma como a gente vai preparar em casa, socializar com a nossa família, também é importante, também vai impactar na nossa saúde. Que legal. Tá certo, muito obrigado pela tua participação aqui. Sinta-se à vontade para quando estiver pela feira chegar aqui na mesa e a gente bate um papo de improviso também, tá bom? Tá bem, muito obrigada. Tá bom. E a gente vai encerrando então por aqui com o bloco Comida Boa. Encerramos também o Mesa Verde deste sábado. Francisco Milanês, muito obrigado pela tua sempre excelente participação aqui e aprofundamento nos nossos debates. Obrigado, Everton. Acho que estamos cada vez mais encontrando temas e pessoas para representar esses temas que ajudam a nossa cidadania a se esclarecer, né? A fazer escolhas mais conscientes. É isso aí. Tá bom, gente? Então, até o próximo Mesa Verde. Não deixa de curtir, se inscrever no canal e compartilhar. Até mais.